E aí galera, beleza? Agora vamos dar início então à nossa aula de Photoshop. A gente vai utilizar o Photoshop Online. Para quem não tem Photoshop instalado no computador, esse aqui ele vai dar conta. Assim que a gente abre o site photoshoponline.net.br, a gente vai ter 4 opções para criação de imagem. A primeira, que é Create New Image, vai ser para a gente criar uma imagem a partir do zero, onde a gente vai poder escolher a quantidade de pixels, um título. A gente já tem os presets, né? A gente pode criar um banner, ou a gente pode colocar os nossos próprios presets aqui, escolher o que a gente quer. Lembrando que isso aqui tá em pixels, beleza? A gente dá OK e cria. A gente tem a opção de abrir uma imagem do computador, onde a gente vai utilizar o que tiver no HD, no HD externo, no pendrive, no que tiver salvo no nosso computador conectado a ele. Abrir a imagem por um URL, onde a gente copia o URL de uma imagem que a gente pegou no Google ou algum outro site, cola aqui e ela vai abrir pra gente. Ou abrir uma imagem de uma galeria, de uma biblioteca, que a gente vai ter imagens do Instagram, Facebook, PixelR ou qualquer outro site que disponibilize uma galeria de imagem pra gente. Bom, vamos abrir uma imagem do computador aqui, escolher essa aqui. Beleza. Então, aqui a gente já tem a nossa imagem pronta para ser editada, né? E as ferramentas do lado. Lembrando que mesmo não sendo um Photoshop pago, né, aquele Photoshop de desktop que a gente tem pro Windows, essas ferramentas elas ainda assim são bem úteis para ajudar a gente nas nossas edições. Vamos primeiro aprender as ferramentas de corte e seleção, que é o crop, a ferramenta de mover, seleção por laço e a varinha mágica. Bom, primeiro vamos entender o crop então. O crop ele vai ser uma ferramenta que vai me ajudar a dar foco em apenas uma parte da imagem e excluir o resto, a parte que eu quero editar. Então vamos supor que eu quero somente essa parte aqui da minha imagem toda. Eu vou selecionar a ferramenta de crop, selecionar a minha imagem e dar um Enter. A única coisa que vai me sobrar é isso aqui, beleza? Então, a gente deu um crop na imagem. A gente tem a ferramenta de movimentar, onde a gente vai movimentar a imagem inteira que tiver aqui selecionada. Eu arrasto ela para lá, arrasto para cá, para onde eu quiser. A gente tem uma ferramenta de seleção, que ela pode ser ou a seleção retangular, tá vendo? Eu posso arrastar, ou a seleção em elipse. Mudando aqui em cima, eu tenho a elipse. Então, eu posso fazer esse tipo de seleção também. Arrasto, faço o que eu quiser. Ctrl D serve para a gente tirar uma seleção. Eu também tenho a ferramenta de laço, onde eu possuo 2 laços. Esse primeiro laço é um laço que eu clico e arrasto. Depois eu solto e já tenho a minha seleção. É um laço mais difícil de utilizar, eu não gosto muito. A gente tem o segundo laço, que é um laço poligonal. Com o laço poligonal, eu clico, vou dando cliques ao contorno da minha imagem. E quando eu achar que tá bom, dou 2 cliques e já deu a minha seleção mais uma vez. Beleza, gente? A varinha mágica, ela vai pegar cores que são da mesma proporção. No exemplo, o branco aqui, ele vai pegar tudo que é dessa mesma cor, naquela mesma parte, e fazer a seleção para poder excluir, pintar, fazer o que eu quiser. Se eu segurar o Shift, eu posso ir adicionando mais cores, tá vendo? Rosa. Eu posso ir adicionando o que eu quiser aqui. Tirando essas seleções todas. Essa daqui ela é muito utilizada para a gente deixar uma imagem em PNG, né? Às vezes é uma imagem branca, sem fundo, então eu dou um clique com essa varinha. Ele tira a minha seleção inteira, eu deleto e fica um fundo branco. Mas para isso eu tenho que liberar a camada dando 2 cliques aqui. Que faria tipo... Ó, então aqui como um pequeno exemplo eu retirei o fundo dessa imagem, né? Agora eu tenho só os meus balões. Mas foi só pra gente entender mais ou menos como funcionava. Vamos deixar o fundo aí ainda. Passando então das ferramentas de corte e seleção, eu tenho as ferramentas de desenho, onde eu tenho o lápis. Clicando nele, eu posso escolher qual tipo de lápis que eu quero, plano, de rascunho, tintas. Isso daqui, ó, por exemplo. Eu vou mostrar eles quando eu criar uma ferramenta nova, que vai ser mais fácil pra gente visualizar. Eu tenho o pincel, onde eu posso escolher diversos tipos de pincéis para minha utilização. Posso escolher o tamanho dele, a opacidade, se ele é mais escuro, se é mais claro.
Mas eu posso criar um pincel também. Para criar o meu pincel, eu venho aqui, seleciono Create Brush, escolho o tipo que eu quero. Aí aqui a gente tem o raio, tem a dureza do pincel, né, que é a espessura dele, o aspecto que eu quero para o meu pincel, se eu quero ele mais largo, mais achatado, se ele vai ter muitas pontas, se vai ter poucas, qual o ângulo que ele vai ser feito, beleza? Então a gente dá OK e a gente já tem o nosso pincel aqui, tá vendo? Depois é só selecionar ele, vir aqui fora e já posso fazer vários desenhos com ele. A borracha, é óbvio, é uma ferramenta para a gente apagar a parte do desenho. Lembrando que se eu quiser apagar só esse pedaço, eu posso selecionar ele ou pintar. Seleciona, vem com a borracha, apago só esse pedaço. Quando é alguma coisa com mais detalhe que a gente quer fazer. O balde é a mesma coisa. Eu posso pintar uma parte da imagem fazendo a seleção ou clicando em cima. Se for uma parte mais detalhada, eu aconselho fazer a seleção com o laço poligonal e depois pintar. Tem a ferramenta de degradê, onde eu posso também escolher a opacidade dele, o gradiente, qual tipo que eu quero, são com várias cores, com mais PNG, se eu quero ele radial ou linear. Enfim, para utilizar essa ferramenta, eu clico em uma posição que eu desejo, arrasto até a outra e solto. Então aqui para mim, ele já criou um degradê. Se eu quisesse colocar esse degradê atrás do meu balão, eu teria que ter uma camada nova, criaria esse degradê, e aí aqui, arrasto ele para baixo do meu balão, né? As camadas são assim, a camada que estiver por cima é a camada que vai ficar por cima de qual desenho. Então, por exemplo, eu quero que esse degradê ele fique aqui. Então eu vou retirar essa parte do meu balão, deleto, ó, meu degradê já está ali no fundo, beleza? Mas eu não quero, então vamos excluir ele. Eu tenho a ferramenta de carimbo. A ferramenta de carimbo, gente, eu vou segurar a tecla Ctrl, vou clicar no que eu desejo copiar, ele vai fazer uma cópia pra gente sem uma pré-seleção antes, por exemplo. Se eu utilizasse esse laço, eu teria que... Opa, esse laço não. Esse laço aqui, eu faria uma cópia disso aqui, apertaria Ctrl C, Ctrl V e teria essa cópia. Com o carimbo, não é bem assim. Eu vou selecionar o carimbo, vou apertar Ctrl, a parte que eu quero copiar, seleciono, agora eu coloco a distância onde eu quero copiar isso, e aí eu vou só pintando por cima, tá vendo? Eu tenho a minha cópia do que eu quiser aqui por cima com esse carimbo. Tem a ferramenta de substituição de cor, que eu vou substituir uma cor por outra. Por exemplo, aqui está substituindo o rosa por vermelho, deixando ele mais escuro. Mas eu posso ligar essa marcação e deixar realmente na cor que eu escolhi, tá vendo? Que é a cor preta aqui. Aqui a gente também tem vários tipos de pincéis para fazer essa seleção. A gente também tem as ferramentas de desenho, onde eu posso fazer um retângulo arredondado, uma elipse ou uma linha. Basta clicar neles, arrastar, eu posso escolher a opacidade, se eu quero mais escuro, mais claro. Posso escolher a cor, para escolher a cor basta eu clicar aqui, selecionar a cor que eu quero, dar um OK, eu já tenho um retângulo com a minha cor, com a cor que eu escolhi de novo. Assim como a elipse, as linhas, beleza, galera? Então, voltando, vamos falar um pouco agora sobre o lápis que eu tinha falado que a gente ia ver. A gente tem vários tipos de desenho. A gente pode servir pra gente para diversas ocasiões. Beleza, galera? Aqui, ó. Aí dá pra gente clicar nele, fazer um desenho que a gente queira. Dá pra gente fazer várias coisas com esse lápis. A gente pode escolher a opacidade dele, o tamanho, a gente pode escolher a tinta que vai ser utilizada pelo lápis, igual a gente pode escolher com as ferramentas de desenho. Podemos também excluir o fundo para adicionar alguma coisa atrás, né? Colocar um fundo nessa imagem.
tudo trabalhando com as camadas. Então, falando sobre camadas, a gente tem as áreas do navegador. A gente vai ter um ícone em miniatura aqui, vai mostrar pra gente a quantidade de zoom que a gente está utilizando na imagem. Em X e Y a gente tem a posição que o mouse se encontra, nesse caso é 66 por 106. Temos as camadas, onde a gente pode criar camadas novas ou excluir as camadas já existentes. E temos o histórico. Com o histórico, clicando aqui onde a gente deseja no histórico, a gente volta. É como se fosse um Ctrl Z e Ctrl Y, beleza, galera? A aula de Photoshop por enquanto fica por aqui. Daqui a pouco eu volto com